Vamos abrir em Mateus 6,30. Glória a Deus. Glória a Deus. Mateus 6,30. Jesus estava a dizer, estava a partilhar uma mensagem e estava a partilhar a dizer porque é que vocês estão preocupados com o que é que eu vejo de comer, ou o que é que eu vejo de vestir, ou como é que será a vossa vida. E depois fez o exemplo e falou sobre o exemplo da erva do campo, como se veste, como é bonita, nem mesmo Salomão se vestiu como ela. E agora vejam, Mateus 6,30. Pois se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo que o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Neste mundo, às vezes se torna difícil não se preocupar com isto ou com aquilo, ou com como é que vai ser, como é que vai o dinheiro chegar. Mas realmente uma coisa eu tenho aprendido em Deus, é confiar nele. Ele sabe tudo o que nós precisamos, tudo o que nós necessitamos, e a seu tempo tudo aparece. Mas temos que depender dele, buscá-lo a ele, esperar nele. Sei que não é nada fácil para quem está habituado a ser ele próprio a fazer tudo e não depender de Deus. Mas quanto mais você depender de Deus, mais bênção você vai ter na sua vida. Vamos semear em nome de Jesus. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilha. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e crer em ti. Sabemos que de nada nunca vamos ter falta, porque estamos a confiar em ti e dependemos de ti para todas as coisas, no nome de Jesus. Amém. Quando eu estava a orar, Deus estava-me a mostrar que às vezes há situações em que nos apertam. Situações em que quer a dor, quer o problema, nos aperta de tal forma que nós tentamos de toda a forma tentar resolver o problema para que a dor desapareça ou para que o problema que está a acontecer desapareça. Mas o que a palavra de Deus diz é: buscai primeiro o reino de Deus, pois tudo o resto vos será acrescentado. Buscai primeiro. Falando disto, título: O que quer? É uma pergunta que Deus faz. O que quer? Vamos abrir em Mateus 11, 24. É bom nós entendermos que Deus nos quer bem. Ele próprio nos diz: pensamentos de bem tenho sobre vós e não de mal. Mas entendei uma coisa. Na altura de Adão e Eva, na altura que todo o planeta foi criado, tudo foi criado, o primeiro homem e a primeira mulher foram criados e eles eram inocentes, estavam nus e não haviam maldade nisso.
Mas depois comeram da árvore que lhes deu o conhecimento do bem e do mal. E quando lhes deu o conhecimento do bem e do mal, então viram que estavam nus. Então a maldade foi conhecida ao homem. Eles foram tirados para isso. E logo a seguir, os filhos deles mataram-se um ao outro. O conhecimento do bem e do mal, agora nós ainda temos esse discernimento, ainda sabemos o que é mau, o que é bom. E há coisas que nós julgamos a nós próprios e dizemos: não, isto não faz mal fazer. Isso não faz tanto mal. Não é coisa. E permitimos a cada um de nós fazer coisas que estão completamente fora da vontade de Deus. Há coisas que há anos atrás Deus me permitia e há coisas que agora no tempo presente, Deus não permite a mim e diz-me para não fazer. Certo, mas porquê é que Deus na altura? Porque eu estava, era o meu crescimento espiritual. E Deus permitiu que eu fizesse, mesmo sabendo que estava a errar, mesmo eu não sabendo que estava a errar. Deus nos vai deixando crescer exatamente como uma criança. E numa criança, se calhar, certas coisas, quando é pequena, nós desculpamos, mas quando é maior, já repreendemos. Veja o que está aqui escrito. Marcos 11, 24. Por isso vos digo, tudo o que pedires orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Você agarra e começa logo a pensar em tudo o que você quer, em tudo o que gostava de ter, gostava de receber, e começa logo a pensar: bem, eu posso pedir isto, eu posso pedir aquilo. Eu lembro-me de uma vez de estar numa reunião e eu ter falado sobre isto, e a primeira coisa que uma rapariga que lá estava, nova, muito novinha, me falou foi: eu quero ter um Ferrari. Eu sorri para ela, mas ela não tinha entendido. Ela não tinha entendido que nós temos de ter cuidado com tudo o que pedimos. Será que não podemos ter e não devemos querer ter? Claro que devemos. Mas isso não pode ser o centro da sua vida. Porque se for o centro da sua vida, então você não está a buscar a Deus, está a buscar a solução para os seus problemas. E não está a buscar a Deus. Você sabe que Jesus foi crucificado, mas antes de ser crucificado foram-no buscar. E quando estavam à mesa a comer, ele disse que vocês vão me negar. Pedro se levantou e disse: Não, Senhor, eu nunca te negarei. E Jesus olhou para ele e disse: Antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Ele foi preso, levado, picoteado, maltratado, crucificado e morreu. Mas quando estava a ser ainda picoteado, identificaram Pedro como um dos que andavam com ele. Então, mas tu andavas com Jesus? E ele diz: Não. E outra vez disseram: Não, mas tu andavas com Jesus? E ele: Não. E outra vez disseram: Mas tu andavas com ele? E ele diz: Não. Quando ele acabou de dizer o terceiro não, o galo cantou. Ele caiu nele e chorou. Nas nossas vidas, quantas vezes já negamos Jesus? Nas nossas vidas, o que é que nós estamos a buscar? Os deleites, os prazeres deste mundo? Ou verdadeiramente a Deus? Eu quero que você entenda uma coisa.
Não é errado você querer ter alguma coisa. Completamente. Não é errado. Agora, é errado você fazer disso o seu Deus. Como é errado você ter uma pessoa como o seu Deus. Ter um objeto como o seu Deus, ter um animal como o seu Deus. Isso é que é. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro. As pessoas que eu tenho visto no mundo, que Deus tem permitido abençoar e que ficam mais ricas neste mundo, são aquelas que menos buscam dinheiro. E você diz, mas como é que isso é possível? Porque Deus sabe a quem dar. Na parábola dos talentos, ele deu a um 5, ao outro 2 e ao outro 1, segundo as suas capacidades. Porque ele sabe, se der a um muito, pode prejudicar essa pessoa, pode-se deixar ir atrás das riquezas e então o seu foco passa a ser as riquezas e não Deus. Então, como fazer? O que fazer? Não é errado ter dinheiro, não é errado ter muito dinheiro. Agora é errado o dinheiro tê-lo a si. Você não se conseguir despegar do dinheiro, nem conseguir se despegar das coisas que tem. Então, mas agora vamos, toda a gente vai vender as casas e vai fazer. Não é isso, você não está a perceber. Todos nós precisamos de casas para viver, todos nós precisamos de dinheiro para viver, mas o dinheiro não tem que o ter a si. Durante a minha vida, várias vezes aconteceu, Deus me pediu para dar dinheiro, mesmo dinheiro meu. E ficou à espera para ver se eu reagia, se eu fazia o que ele queria. Você diz, então, mas o que é que Deus está a ver? Está a ver se pode confiar na pessoa. Está a ver se lhe pode pôr mais dinheiro nas mãos ou não. Está a ver até que ponto é que a pessoa é confiável para ser dispenseiro de Deus na terra. Eu tenho dito muitas das vezes, quando está à altura de semear, tenho dito, mesmo sem ser na altura de semear, eu tenho dito, entenda uma coisa, quando a palavra diz dai e ser-vos-á dado, Deus está a agarrar, permitir que você semeie, que você vai colher e Deus o vai abençoar. Mas você pode decidir não o fazer. E está no seu direito completamente, e Deus não se opõe. Porque também Deus vê em si alguém que não pode confiar. E depois chega uma altura em que lhe permite ter mais dinheiro que o normal. Mais dinheiro do que você está habituado. Depois chega ao pé de si e lhe pede um valor acima do normal. Para ver se você faz o que ele diz. O que é que ele está a fazer? A ver até que ponto é que pode confiar em si, realmente. Está a ver até que ponto é que, apesar de você ter dinheiro, você vai obedecer a Deus fazendo o que Ele quer. Estamos em Mateus, não é? Não, estamos em Marcos. Vamos agora a Mateus 19. 19, eu digo-vos já qual é Mateus 19.
É um pouco extenso, mas é bom. Mateus 19:16, desculpem. Mateus 19:16. É um pouco extenso, mas eu quero que você entenda o que Jesus está a fazer com isto. Eu quero que você entenda o verdadeiro motivo de Deus para as nossas vidas. É ter-nos a nós, não é nós termos as coisas. Quer dizer que Deus não nos quer dar as coisas. Ouça, Ele quer lhe dar tudo. Veja o que é que aconteceu com Abraão, veja o que é que aconteceu com Davi, veja o que é que aconteceu com Salomão, veja o que é que aconteceu com a descendência de Abraão. Todos eles prosperaram. Isaac, filho de Abraão, prosperou. O neto de Abraão, Jacó, prosperou. Todos prosperaram, e muito, e tiveram muito. Mas cada vez que Deus lhes pedia alguma coisa, eles faziam, obedeciam. Mateus 19:23. E eis que, aproximando-se dele, o mancebo disse-lhe: Bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Porque me chamas bom. Não há bom senão um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E ele lhe disse: Quais? E Jesus diz: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o mancebo lhe disse: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta? E disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e traz um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o mancebo, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo, quão difícil entrar um rico no reino dos céus. É errado ter riquezas? Não, não é errado ter riqueza. É errado ser rico? Bem, não é errado. É errado é as riquezas terem-no assim. Você não faz isto por causa de gastar dinheiro. Você não ajuda aqui ou ali porque vai gastar dinheiro. E depois, mais à frente, como é que você acha que conseguiu receber e ter o dinheiro que tem? Como? Não foi Deus? Então, se Deus lhe pedir alguma coisa, será que não é para o abençoar? É para ver até que ponto é que pode confiar em si? Aqueles que menos têm em conta a área financeira são aqueles que Deus mais abençoa. Claro que há muitos que desprezam completamente a área financeira que nem sequer a têm. Mas entenda uma coisa: Deus quer fazer prosperar toda a gente. Mas prosperar não tem a ver com você andar com um bom carro, andar com isso não é prosperar. Prosperar é ter você todas as necessidades supridas, tem tudo em toda a suficiência. Será que pode ter um bom carro? Sim, pode ter um bom carro. Mas se Deus algum vez lhe pedir o bom carro, você dá? Você está a perceber quando é que quer chegar? Onde é que está o seu coração? Onde é que está o seu coração? Eu já contei aqui várias vezes sobre um pastor que tinha uns tacos de golfe. E ele gostava muito daqueles tacos de golfe. E Deus lhe disse: Dá-me os teus tacos de golfe. E ele disse: Senhor, são os tacos que eu comprei a prestações, são os tacos que me custaram a pagar, são os tacos com que eu jogo e gosto de jogar com eles, são bons. Dá-me os teus tacos de golfe.
Ele agarrou e deu os tacos de golfe a Deus. Deus, mais tarde, lhe deu uns tacos de golfe ainda muito melhores. Mas o homem disse, mas não eram como aquilo. Quando ele deu a Deus, ele tirou de dentro do coração dele, que era onde estava, e estava a ocupar um lugar que pertencia a Deus. Você ter alguma coisa está a ocupar o lugar de Deus. Se Deus lhe pedir, você dá. E você começa a pensar, então, mas eu vou ter que dar a minha casa. Você não está a perceber. A sua casa é assim tão importante para si? O seu carro é assim tão importante para si? O ter dinheiro é assim tão importante para si? Buscai primeiro o reino de Deus e tudo o resto será acrescentado. Nós acabámos de ler há bocado, quando estávamos a falar sobre finanças, acabámos de ler, dizer, Deus sabe que necessitamos todas estas coisas. Claro que nós precisamos de uma casa para viver. Claro que nós precisamos de um carro para nos mover. Claro que nós precisamos de dinheiro. Deus sabe tudo isso. Mas tudo isso é mais importante que Deus. Tudo isso é o objetivo da sua vida. Ou é Deus? Quais são os nossos objetivos? O que é que quer? É o título da mensagem. O que é que quer? E você agora está a pensar e diz assim, bem, então, se você põe as coisas neste ponto, eu já não sei o que quero. Não, você sabe coisas que você sabe o que quer. Agora você é uma questão de orar a Deus, buscar em Deus e esperar em Deus. E continuar a servir a Deus. Continuar a buscar a Deus. Eu vou-te contar um segredo. Em Jó passou por grande parte de necessidades. Teve problemas. Ele era um dos homens mais ricos, tinha família, tinha tudo, e ele perdeu tudo. Tudo. Inclusive a saúde perdeu. Deus o abençoou de volta. Mas entenda uma coisa. Ele, apesar de perder tudo, nunca negou a Deus. Apesar de ele precisar de ter mais conhecimento de Deus, mas ele diz, a própria mulher virou-se para ele, amaldiçoa a Deus e morre, quando já a sua saúde estava débil. Ele diz, falas na maluca. Comemos o bem de Deus, não comeríamos o mal. Não podia, não, eu vou amaldiçoar a Deus porque estou a passar por situações más. Estou a passar por situações más. Não é Deus o mesmo. As pessoas pensam que muitas das vezes andar com Deus é entrar para dentro de um cruzeiro e agora estamos sentados ao sol naquelas cadeiras de coisa, com um coquetel na mão, com um chapéuzinho e pronto, e a partir daí a vida tudo corre bem. A Bíblia nos diz que nós somos maus. Como é que as coisas podem correr bem se nós somos maus? À medida que nós reconhecemos que somos maus, aí torna-se tudo diferente. Deus nos começa a moldar à sua imagem. Então tudo muda. O nosso foco não só é ter coisas, porque precisamos das coisas. E Deus sabe disso. Mas Ele próprio diz, buscai primeiro o reino de Deus, que tudo o resto vos será acrescentado. Tudo o que você precisa vai ser acrescentado. Tudo Deus vai trazer para si. Mas buscai primeiro o reino. Então, mas como é que se busca o reino de Deus? É ir à igreja? Você não está a perceber. Ir à igreja é apenas uma parte. Parte maior você faz fora da igreja.
Como assim? Você busca a Deus todos os dias? Você ora a Deus todos os dias? Quando você tem alguma coisa para resolver, você busca a Deus, ora a Deus, pede a Deus ajuda? Agora vou pedir ajuda para abrir uma garrafa? Vou pedir ajuda para abrir uma torneira? A Bíblia diz: orai a todo o tempo. Orai a todo o tempo. Deus quer ser participante da nossa vida em tudo o que fazemos. Em tudo, ouça, em tudo, tudo. Quando você passa por um problema, Ele quer lá estar. Quando você tem uma alegria, Ele quer lá estar. Quando você precisa de ajuda, Ele quer lá estar. Para isso você tem que pedir. Você, para isso tem que o buscar. Vou estar constantemente. Então ele não se torna uma pessoa que você visita ao domingo, como às vezes familiares que nós visitamos ao domingo. Mas passa a ser aquela pessoa que reside na nossa vida. E aí torna-se tudo diferente. O nosso foco muda. Aquilo que desejamos muda. E eu falei sobre Jó porque tinha uma intenção nisso. A vida de Jó mudou quando ele orou pelos amigos. Você sabe de pessoas que estão a passar pela mesma situação que você está a passar. Ore por ela. Não precisas ajudar muitas vezes falando, não precisas ajudar muitas vezes desta ou daquela forma. Ore por essas pessoas. Porque Jó orou. Quando Jó orou pelos amigos, Deus mudou-lhe o cativeiro, mudou completamente a sua vida. E Deus vai mudar a sua vida quando você está a orar pelos outros. Perdão. Eu lembro-me de uma vez estar na igreja e na altura a namorada do meu filho mais velho estava na igreja e tinha-se magoado. Tinha-se a jogar, acho que era basquete. Tinha-se aleijado numa perna. E lembro-me dela ir à frente pedir oração porque lhe doía a perna. E lembro-me na altura que eu baixei a cabeça e pedi a Deus: Senhor, cura. E quando eu fiz isso, no mesmo dia que eu fiz isso, eu também fui lá à frente. Também fui orar com o pastor. E as dores que eu sentia na altura, Deus me as tirou. Porque eu orei pelos outros, Deus me abençoou a mim. Nesta vida, o que é que nós pensamos? Nós pensamos, não, vamos fazer isto, vamos ter isto, vamos ter. Muitas pessoas pensam, não, eu vou fazer isto, vou ter aquilo, vou fazer e vou conquistar isto e aquilo e ter. Mas isso é que é o foco da sua vida. Isso é o que realmente você quer. E Deus? Onde é que Deus se inclui no meio de tudo isso? Deus inclui-se no seu carro novo? Deus inclui-se na sua casa nova? Deus inclui-se no seu dinheiro? Vamos abrir aqui em Tiago. Tiago 4:1. Tiago 4:1. Quando Deus diz buscai primeiro o reino de Deus, sabe o que é que está a fazer? Porque à medida que buscamos o reino de Deus,
mais de nós sai fora. Isto é exatamente como um copo. Um copo está cheio de café. Você já experimentou um copo cheio de café a meter debaixo de uma torneira? O que é que acontece? À medida que a água entra, o que é que vai acontecer ao café? O café começa a sair. E à medida que mais água entra, aquele café que estava escuro começa a ficar cada vez mais claro. Até que chega uma altura, o café desaparece por completo e fica só água. E fica transparente como a água. Buscai primeiro o reino de Deus. O que Deus quer fazer em cada um de nós é tirar de nós aquilo que não presta e colocar mais dele dentro de nós. Mais de Deus dentro de nós. E então já podemos dizer com Paulo, já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque ele tinha abdicado de tudo na sua vida por causa de Deus. Veja o que está aqui escrito. Tiago 4:1. De onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vem disso? A saber, dos vossos deleites, dos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos, cobiçosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebereis, porque pedis mal, para gastar em os vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo de Deus, do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E você diz, pô, estamos sendo assim, como é que é? Resposta à sua pergunta. Buscai primeiro o reino. Buscai primeiro o reino de Deus. E então, tudo o resto vos será acrescentado. O alvo da sua vida não pode ser um objeto, uma posição social, uma posição aqui ou ali, ter isto ou aquilo, ter dinheiro aqui ou ali, ter muito. Não, o seu objetivo não pode ser esse. O seu objetivo deve ser Deus. E Deus sabe que necessita de todo o resto e começa a trazer até si o que necessita. E eu às vezes dou exemplos com coisas da minha vida porque houve coisas que Deus fez na minha vida que me alegraram muito. Muito. E uma delas foi uma coisa muito simples, foi uma câmara de vídeo. A minha câmara de vídeo avariou. Eu não sei porque ela avariou, ela é relativamente nova, avariou dentro da garantia, vai para a garantia, a câmara desaparece, roubam-na lá no estabelecimento. E quando eu chego lá para ir buscar a câmara tinha desaparecido. E eles viraram-se e disseram, olha, agora você pode, levanta outra câmara que quiser, porque a firma paga-lhe assim o valor da câmara. E eu fui lá, e à medida que estava a falar, o senhor disse, não, você pode com o dinheiro, pode fazer o que quiser, pode levar duas, pode levar uma máquina fotográfica e uma câmara se quiser. E eu fiz isso exatamente porque era a máquina fotográfica que eu queria. E à noite, nessa noite, eu estava a chorar e a glorificar a Deus. E a dizer, obrigado, Pai, porque foste tu que proporcionaste tudo isto para eu ter o que eu queria. Eu não busquei, não andava atrás, não andava a juntar dinheiro para poder ter, não andava a querer fazer esforço para ter, mas era algo que eu queria no meu íntimo. E Deus sabia disso. Eu nessa noite estava a chorar e a agradecer a Deus por aquilo que Ele me tinha dado. Que Ele me tinha proporcionado para eu ter. E cada vez na minha vida que eu busquei atrás e fui atrás de alguma coisa, eu não consegui ter.
Por isso é que a palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. E tudo o resto vos será acrescentado. O que é mais importante para si? Quero-vos mostrar uma coisa. Vamos a Salmo 51. Esta é uma oração. Esta é uma oração, Salmo 51, versículo 10. Nós podemos lê-lo todo, porque todo ele é uma bênção. Davi se retrata perante Deus e está a pedir perdão a Deus neste Salmo 51. Se retrata perante Deus pedindo perdão a Deus, mas também ele mostra a Deus o que é importante na vida dele. Salmo 51, versículo 10. E diz aqui: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Agora ele diz: não me lances fora da tua presença, Senhor. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Ele neste salmo ele pede perdão a Deus por algo que ele fez. Mas ele diz: eu vou repetir: cria em mim, ó Deus, no versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Uns dias atrás eu estava a orar a Deus e a dizer: Senhor, tu és a coisa mais importante da minha vida. Sem ti, eu nada sou. Sem ti, eu nem sequer quero viver. Porque se tiramos Deus da nossa vida, o que é que ficamos? Com o que é que ficamos? Com os bens? Com isto, com aquilo? Tem isto, tem aquilo? O que é que serve tudo isso? Se perdemos o algo mais valioso que temos na nossa vida, é Deus. Moisés, Deus não estava agradado do povo e Deus disse: vocês podem ir. E Moisés disse: Senhor, se tu não fores connosco, não nos faças sair daqui. Porque é mais importante ter Deus na nossa vida do que tudo o resto. E quando você percebe isso, entende isso e compreende isso, e Deus é o seu objetivo, então tudo o resto, de nada você vai ter falta. Nada. O seu objetivo passa a ser Deus e já não é riquezas. Já não é ter isto, ter aquilo. É ter Deus. Então você começa a se preocupar em fazer o que Ele quer. Como Ele quer. Deus me tem mostrado ultimamente coisas e eu tenho orado e buscado a Deus: Senhor, que se faça a tua vontade e não a minha. Mas, Senhor, não é da tua vontade, tira isto de mim. Porque eu quero fazer o que eu quero, não o que eu quero.
Porque eu já percebi há muitos anos atrás, muitas das vezes o que eu quero não é o que é bom. E muitas vezes estava a lutar por coisas que não eram boas. Então, com isto tudo, o que é que você quer? O que é que você realmente quer? E você vai dizer, depois de você falar, eu já não sei o que é que eu quero. Eu sei que eu já passei pelo mesmo. Eu quero isto que está aqui escrito. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. É isto que eu quero. Tudo o que Deus me possa trazer, tudo o que Deus me possa acrescentar. Glória a Deus por isso. Mas o mais importante é ter Deus na nossa vida. O mais importante é Ele estar a cada momento, a cada segundo, a cada coisa. Se você estiver a jogar um jogo, esteja com Deus a jogar o jogo. Você diz um jogo? Você não entende o que é que Deus quer. O que Deus quer é o seu coração. O que Deus quer é estar consigo sempre. Sempre. Andar com Deus, sabe o que quer dizer andar com Deus? É estar permanentemente a andar com Deus ao seu lado. É você não fazer uma visita a Deus, mas estar com Deus sempre, em todo lugar, em todo o sítio. Quando Davi dizia, mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, ele estava a dizer, tu estás sempre comigo. Por isso, eu não importa onde eu estiver, eu não temerei, como possa fazer o homem. Não importa. Eu sou abençoado a entrar e ao sair de todo lugar, porque tu estás comigo. Mas para isso poder acontecer, você tem que o buscar. Você tem que estar com Ele. Você tem que o buscar a Ele. Para que Ele faça parte da sua vida. Então, você já não precisa de recorrer a Deus nos dias maus, porque você já sabe que Ele lá está. Nas situações onde você não está bem, você sabe que Deus está consigo. Em toda a altura, em todo o processo, em todo o caminho. Porque Deus o amou de tal maneira que deu o seu Filho para si. Ele quer, sabe fazer o quê? Ele semeou um filho para poder ter muitos filhos. Ser filho de Deus é andar com Deus. É estar com Ele. Eu não estou a dizer que você não possa ter e vai ter o nome de Jesus, e vai ter bênçãos, e vai ter riqueza, e vai ter todos os bens que você necessita. Mas entenda que o seu objetivo tem de ser Deus e não essas coisas. O seu objetivo é ter Deus na sua vida. Porque assim como a água entra naquele café que eu lhe estava a explicar e começa a sair o café todo, assim à medida que você mais mete Deus na sua vida, mais sai de si o que não presta. E à medida que você vai fazendo isso, a sua maneira de responder às pessoas muda, a sua maneira de operar perante os outros muda, as suas reações mudam, porque você tem Deus na sua vida. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos, não o justo, não sequer. Todos erram.
Mas o reconhecimento que você sabe disso é o passo para que você possa encher-se cada vez mais de Deus. Mais e mais de Deus. Buscai primeiro o reino. Tudo o resto será acrescentado. Vocês não vão ter falta de nada. Porque Ele próprio promete, Ele próprio diz, Ele sabe o que nós necessitamos. Sabe do que é que nós precisamos. Eu estava a precisar de uma coisa. Mesmo. Graças a Deus não tenho falta de nada. Nada. Nada mesmo. Mas eu estava a precisar de uma coisa. Eu lembro-me até do sítio onde eu orei. Estava na sala de minha casa, ia a passar, na sala de minha casa. E eu disse, Senhor, eu preciso. Foi o suficiente. Só esta oração. Não disse mais nada. Foi suficiente para Ele me dar o que precisava. Se Ele fez comigo, Ele faz com toda a gente. Ele não faz exceção de pessoas. Ele dá liberalmente a todos. E você diz, mas como é que isso é possível? Fé não pensa em possibilidades ou impossibilidades. Confia unicamente no grande e poderoso Deus que você tem. Ele vai fazer que Ele o ama. E você tem que entender isso. Porque você está a mover para Deus, Ele se move para Deus. Por isso que a palavra de Deus diz, tornai vós para mim que eu tornarei para vós. Entendam que Deus nos ama, mas quer ver até que ponto é que nós o amamos a Ele. Veja o que está aqui escrito, em Êxodo 23, 25. Vamos lá, Êxodo, princípio da Bíblia, lá no segundo livro da Bíblia, Êxodo, eu disse 23, não foi? 23, 25. Moisés está a falar ao povo. Eu cada vez que eu leio a história de Moisés, acho impressionante. Impressionante porquê? Porque ele era muito manso, mesmo muito manso. E o povo o atacou várias vezes. E sabe qual foi a defesa dele? 23, 25. Qual foi a defesa dele? Nenhuma. Nenhuma. Moisés nunca se defendeu. O povo murmurou contra ele, levantaram-se vários ataques contra ele e ele nunca se defendeu. Nunca, 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 nunca. Ele podia ter dito, não sou eu quem mando, nada. Ele não dizia nada. Sabe o que é que dizia? Deus aparecia em dia. Porquê? Porque ele estava cheio de Deus. Ele ia ao monte buscar a Deus e quando vinha e quando entrava na tenda, a presença de Deus era tão forte, tão forte, tão forte que ele tinha que meter um véu porque as pessoas não conseguiam olhar para a cara dele. Servireis ao Senhor, Êxodo 23, 25. Servireis ao Senhor vosso Deus e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá alguma que aborte, nem estéril na tua terra, o número dos teus dias.
cumprirei. Servireis ao Senhor. E Ele o abençoará a si. Inclusive, tirará de meio de si a doença. Servireis ao Senhor. Algumas pessoas pensam que fazendo o bem estão-se a juntar mais a Deus e justificam tudo nelas. Fazendo o bem, muitas das vezes ajudando outras pessoas, muitas das vezes fazendo isto ou aquilo, dando comida a pessoas e tudo mais. Eu não estou a dizer que nada disso é errado, pelo contrário, é tudo de bom. Mas isso não justifica a si em nada. O que eu justifico a si é Jesus que morreu por si. E você tem que perceber isso. Por isso a sua busca constante por Deus. Não pelas obras. Por Deus. Que você está no seu trabalho, busca Deus para o seu trabalho. Você vai ver que vai fazer toda a diferença. Tudo vai mudar, tudo vai mudar. Tudo à sua volta começa a mudar. Porque você chama a Deus, Senhor, está comigo aqui, ajuda no meu trabalho, ajuda-me em tudo. Você vai ver a diferença, vai ser brutal. Ajuda-me, Senhor, nisto, naquilo que eu tenho que fazer. Eu tenho uma coisa para resolver. Não é nada, é um aparelho que eu preciso de arranjar com um dos meus filhos. Eu não sei como é que é de fazer aquilo. Eu já orei a Deus. Eu creio que Ele me vai ajudar. Não? Entenda, à medida que o buscamos, mais Ele percebe que nós queremos a Ele na nossa vida. E Ele se faz notório na nossa vida porque nós estamos a buscá-lo. Algumas pessoas dizem, não, claro que eu quero Deus. Não, mas você disse isso a Deus. Você disse a Deus que o quer na sua vida. Você, quando aceitou Jesus, você disse, eu recebo como meu Senhor e Salvador. Você disse, mas alguma vez mais depois disse que o quer na sua vida. Já o disse que o ama. Que o quer. Alguns vão dizer, claro que eu quero. Não está. A pessoa que você ama, você tem que dizer que ama. Ela precisa de ouvir da sua boca. Deus precisa de ouvir na nossa boca que o amamos. Deus precisa de ouvir da nossa boca que o queremos mais junto a nós. Que queremos a sua ajuda. Que queremos a sua direção. O que é que você quer? Mais de Deus em si? Eu quero. Para tudo aquilo que não presta, cada vez saia mais e mais de mim. Para que seja Ele e não eu. Seja as decisões de Deus e não as minhas. Seja o que Ele quer, não o que eu quero. Porque eu sei bem que Ele quer é o melhor para mim. Para mim. Paulo dizia, sei que é estar com necessidade, sei que é ter em abundância, sei que é passar por todas as situações. Ele diz que o mais importante é ter Deus na vida. Ele largou tudo, por causa de Jesus. Será que é preciso você largar tudo? Não, não é isso que eu estou a dizer. É preciso mudar o seu interior. Visões que você tem. Como você vive. Você ora. O que você busca. Ter mais Deus dentro de si. Buscai primeiro o reino de Deus.
E tudo o resto faz sentido. Tudo o resto. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos manter sentados, vamos fechar os nossos olhos. Vamos dizer, Pai, eu preciso de Ti. Eu reconheço que nada sou, mas que preciso de Ti muito, mesmo muito. Em todas as coisas, eu preciso de Ti. Tu és a minha cura. Tu és a minha libertação. Tu és a minha bênção. Tu és tudo para mim. Tu és o meu Deus. E eu te engrandeço, Senhor. Que a minha vida te engrandeça sempre e te honre sempre. Amém. Amém. Hoje vamos fazer a Santa Ceia. Devia ter sido a semana passada, mas por distração minha, nós não fizemos a Santa Ceia, portanto vamos fazê-la hoje. Pai, abençoa este vinho, este pão. Senhor, como tu não há, por ti minha mansa, Meu Deus e Rei, limpa o meu ser, para que a sua fragrância te agrade. e Amo, Senhor, como tu não há, por ti minha mansa. Meu Deus e Rei, limpa o meu ser, para que a sua fragrância te agrade. Amo, Senhor, ergar tu não há, por ti minha mansa. Meu Deus e Rei, limpa o meu ser, para que a sua fragrância te agrade. Vamos ficar de pé, vamos. Pai, nós estamos perante Ti, Senhor. E hoje tomamos a Santa Ceia. Lembramos o que é que Jesus fez por nós. O seu sacrifício que Ele fez por nós. E segundo a ordenança de Jesus, tomamos parte do pão, que é o seu corpo
repartido por nós. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Jesus disse que este cálice é símbolo do sangue dele derramado na cruz. E que ele nunca mais iria beber, até que iria beber com todos nós, quando estivermos no céu. Hoje, nós celebramos a sua vitória, porque ele venceu a cruz. Nos concedeu a vida eterna e nos concedeu a possibilidade de estar com Deus, Pai. Pai, te agradecemos, Jesus, ter ido à cruz. Agradecemos por tudo o que tens feito por nós e continuas a fazer. Não nos lembramos o que é que Jesus fez por nós ao tomar este cálice. Que renovamos os nossos votos. Em nome de Jesus. Tomamos o cálice. Amém. Obrigado, Pai. És tudo para mim. És tudo. Eu te glorifico, te exalto, te engrandeço. Em minha vida, engrandeço o teu nome. Amém. Muitas bênçãos. Cai primeiro o reino de Deus. Cai primeiro o reino de Deus.